Mostrarmos bem o problema da reta tangente, vamos considerar um exemplo, aqui um exemplo claro. Encontre a equação da reta tangente à parábola y igual a x quadrado nesse ponto. Então perceba que a reta tangente tem que ter a curva é a parábola, e tem que ter o ponto. Nesse caso aqui a gente tem a equação que gera a curva. Nossa curva é uma parábola, a equação que gera uma parábola. Eu fiz o desenho aqui, guys, da parábola. E como é que eu encontro a equação de reta tangente? Sem nenhuma ferramenta, recurso, conteúdo, nada. Então nosso objetivo aqui nessa aula não é mostrar a vocês como se encontra uma reta tangente. Então não é para você sair daqui descobrindo como encontra a reta tangente de qualquer curva. Nosso objetivo aqui é perceber a filosofia do processo de se encontrar uma reta tangente. Então a atenção aqui vai estar voltada para as ideias e não para exatamente a maneira que se descobre, porque é dessas ideias que vamos chegar ao conteúdo que nós iremos estudar. Então, guys, aqui tem uma parábola. O nosso ponto é o ponto 1. Vale ressaltar que esse aqui é 1 para o x e aqui é 1 para o y. Então, deixa eu marcar o ponto 1. Na parábola, se eu marcar o ponto 1, vamos imaginar esse quadradinho como sendo 1. Aqui no eixo x. Eu vou colocar em black. E nós vamos imaginar aqui no eixo y que o nosso 1 não seja de quadradinho, mas que seja de meio quadradinho e meio quadradinho. Então bem aqui é 1 para nós. Como assim, professor? Pode fazer o 1 no eixo y diferente do eixo x? Às vezes você pode usar o que a gente chama de escalas diferentes. Usar outra escala aqui só para facilitar o desenho. Mas, guys, aqui no GeoGebra eu esbocei o gráfico da função. Isso aqui é a função y igual a x quadrado. Veja o ponto 1 para o eixo x, 1 para o eixo y. Estou marcando 1. E aqui nós temos o ponto fixado, ok? Aqui é a parábola. Aí nós estamos em busca da equação da reta tangente. Aqui também eu esbocei a reta tangente. Perceba que ela passa tocando o nosso ponto. Dá a impressão que ela começa a tocar em um monte de ponto. Que toda essa parte aqui parece que está colidindo, mas, guys, isso é por causa da espessura. Na verdade, curvas retas não possuem espessura, então, na verdade, ela está tocando somente esse ponto. A gente começa a dar zoom, que a gente começa a ver a curva abrir. Então, a reta tangente já começa a ver aí que uma coisa interessante dela é que quanto mais próximo do ponto, parece que a curva é quase igual à reta tangente. E de fato a gente consegue perceber isso, elas estão quase colidindo. Quando você vai dando zoom, que você vai percebendo que na verdade não colide. Ok? E sim, mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado na tal da equação da reta tangente. Como é que descobre a equação de reta? Equação de reta, não necessariamente tangente. Precisa de duas informações. Ou eu preciso de dois pontos, ou eu preciso de um ponto em inclinação. Guys, nesse caso, eu já tenho um ponto. Para a reta tangente. Como eu já tenho um ponto, só preciso de mais uma informação. E normalmente a outra informação para a reta tangente que a gente busca é a inclinação. Então eu vou me aproveitar deste ponto e vou em busca da inclinação. E como é que eu encontro a inclinação da reta tangente? Isso aí vai ser cenas dos próximos capítulos. Thanks.